Saudações ortopédicas! Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível dos ossos do ofício. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto, já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combinem em estudar juntos, tipo um clube de discussão ossos do ofício. Estudo em grupo ajuda a fixar mais o tema. Quem ensina mais, aprende melhor. Agora, chega de papo introdutório. Larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje, seus colegas de plantão seremos sênior e júnior. O nosso pontapé inicial para seu estudo ativo no livro-texto será o tema Fraturas do acetábulo, primeira parte. Depois dessa introdução animada, eu diria que é o momento ideal para a gente atuar como um verdadeiro detetive biomecânico, sabe? Com certeza. É fascinante. Porque dominar esse tema não é só uma questão de passar na prova de obtenção do título de especialista em ortopedia e traumatologia. É, entender a história que a estrutura óssea conta. Toda lesão grave deixa suas pistas, né? Exato. Vamos analisar a cena do trauma, decifrar as evidências radiológicas e, só então decidir a intervenção. Eu gosto muito dessa visão de detetive. Porque, para entender o crime, precisamos analisar quem é a vítima e qual foi a arma, né? Sem dúvida. E na literatura médica, a gente nota uma distribuição bimodal bem clássica para essas lesões. De um lado, temos o adulto jovem que sofre um acidente de motocicleta a 120 km por hora. Alta energia pura. Isso. E do outro lado, temos o paciente idoso com osteopenia que simplesmente escorregou no tapete da sala. Como uma anatomia tão robusta cede de maneiras tão diferentes? A diferença fundamental aí reside na arquitetura do tecido ósseo no exato milissegundo do impacto, sabe? No adulto jovem, a estrutura do osso esponjoso e cortical é super íntegra. Então, para causar uma solução de continuidade ali, a energia cinética tem que ser avassaladora. Tipo um acidente automobilístico grave mesmo, né? Exatamente. Já no segundo pico, que é o dos pacientes idosos, a osteopenia severa muda completamente o cenário. Nossa, sim. O osso fica muito mais frágil. Isso. Então, uma queda da própria altura, que é um mecanismo de baixíssima energia, já é suficiente para causar um dano estrutural extenso, porque o osso simplesmente perdeu sua capacidade de dissipar a carga. A gente tem que pensar no fêmur como um pistão de metal maciço operando dentro de um bloco de motor. Excelente analogia. E dependendo do ângulo desse pistão na hora da batida, ele vai arrebentar uma parte completamente diferente do cilindro, sabe? Como é que a posição da perna dita a solução de continuidade? Então, essa analogia do pistão ilustra de forma perfeita o mecanismo. A cabeça do fêmur age como um ariete. Se o paciente está no banco do passageiro com o quadril fletido a 90 graus e o joelho bate forte no painel do carro, a força viaja direto pelo eixo do fêmur. E aí rompe lá atrás, né? Isso. O vetor empurra o nosso pistão diretamente para trás. E o resultado é a clássica solução de continuidade da parede posterior. Mas, e se houver rotação nesse momento? Se o paciente, por reflexo puro, tenta se proteger cruzando as pernas ou abrindo as pernas? E muda todo o padrão de destruição anatômica. Se a perna estiver em rotação externa no momento do choque, o vetor projeta a cabeça femoral para frente e acaba estilhaçando a parede anterior. E, se houver rotação interna, a força se concentra ainda mais na região posterior. É uma energia colossal, né? Colossal. E essa energia precisa ser absorvida pela pelve, que tem aquela anatomia engenhosa, em forma de Y invertido, sabe? Sim, as famosas colunas. Isso. Temos a coluna anterior, que a literatura chama de pilar iliopectíneo, e a coluna posterior, o pilar ilioisquiático. E elas se fundem no teto denso do acetábulo. E ancoram todo o peso lá no sacro, né? Através do contraforte ciático. Exatamente. É uma estrutura formidável. Bom, nós temos a cena do crime e entendemos a arma. Mas quando o paciente chega no pronto-socorro,
o cirurgião não vê o evento em 3 dimensões logo de cara. Infelizmente não. A gente recebe só uma fotografia bidimensional, plana, a radiografia antero-posterior, e isso exige que o ortopedista saiba ler as entrelinhas, né? Com certeza, o domínio da incidência radiográfica anteroposterior da pelve é inegociável. É o nosso mapa inicial. Vamos detalhar aquelas 6 linhas radiográficas sagradas, então? Vamos lá. A primeira marcação é a linha iliopectínea. Ela desce até o púbis e demonstra pra gente a integridade da coluna anterior. Super visível. E a segunda? A segunda é a linha ilio-isquiática. Ela cruza a imagem verticalmente e representa a coluna posterior. E a terceira? A terceira é fascinante. A gota radiográfica. O famoso teardrop, né? Acho que vale a pena a gente dar uma pausa aí. Porque muitos residentes procuram a gota anatômica lá no esqueleto humano dissecado e não encontram de jeito nenhum porque ela não é um osso isolado, certo? Certíssimo. A gota radiográfica é puramente uma sobreposição de imagens. É uma sombra bidimensional. Ah, formada por quais estruturas exatamente? Ela é formada pela porção inferior da superfície quadrilátera na face interna e pela parede medial do acetábulo na face externa. Entendi. Então, se essa gota estiver distorcida ou se estiver alargada no raio-x, a gente já sabe que existe uma solução de continuidade na base da articulação. É uma pista de ouro. E as outras linhas? Além da gota, nós temos a quarta linha, que é o teto do acetábulo. É a nossa zona principal de sustentação de carga. Certo. E, finalmente, a quinta e a sexta linhas, que desenham os rebordos anterior e posterior da parede. Só que o exame antero-posterior ainda esconde muita coisa por causa da sobreposição, né? Por isso que a rotina padrão exige as incidências oblíquas propostas por Judete. Exato. Sem elas, ficamos cegos para certos desvios. A gente precisa girar o paciente 45 graus para cada lado. Como é que funciona a regra visual dessas inclinações, para quem está ouvindo agora? A regra de ouro nas oblíquas se baseia sempre em pares anatômicos cruzados. Na incidência oblíqua ilíaca, o paciente é rodado para que o lado lesionado fique elevado a 45 graus. Colocando a asa do ilíaco de frente, né? Isso mesmo. Coloca a asa do osso ilíaco de frente para o feixe de raio-x. Nessa posição exata, a gente consegue enxergar o perfil inteiro da coluna posterior e a borda da parede anterior. Perfeito. E a outra incidência oblíqua? Já na incidência oblíqua obturatriz, é o contrário. O lado com a solução de continuidade fica apoiado na mesa, elevando o lado saudável. E aí o anel obturador abre todinho na imagem, não é? Abre totalmente, revelando o perfil cristalino da coluna anterior e o contorno exato da parede posterior. Bom, a gente tem essas 6 linhas sagradas na radiografia e as oblíquas, o que é ótimo. Mas ainda estamos falando de sombras projetadas, sabe? Verdade. Antigamente, eu imagino que os cirurgiões abriam a articulação e encontravam umas surpresas catastróficas que a radiografia plana simplesmente não mostrava. Ah, encontravam muito. É aqui que a tomografia computadorizada entra para ser tipo o GPS de alta precisão do planejamento, né? Sem dúvida alguma. A radiografia detecta o problema, mas a tomografia computadorizada axial e tridimensional, ela quantifica o desastre. Dá um exemplo prático de algo que só aparece bem na tomografia. Um exemplo super clássico é a impactação marginal. Imagina que, num milissegundo do choque, a cabeça do fêmur esmagou a cartilagem articular e afundou essa cartilagem lá para dentro do osso esponjoso subcondral. Nossa, isso na radiografia plana passa batido, né? Passa batido frequentemente. Mas na tomografia computadorizada, naqueles cortes axiais, a impactação grita na tela, fica super evidente. Entendi. E tem a questão dos fragmentos soltos também, né? Sim, a tomografia é absolutamente imprescindível para medir o tamanho exato de um fragmento da parede posterior e também para avaliar se tem algum pequeno fragmento ósseo aprisionado lá dentro da articulação. O que destruiria a cartilagem rapidamente, não é? Em questão de semanas, a degeneração condral seria irreversível se não fosse removido.
Com todos esses exames em mãos, o ortopedista precisa catalogar a lesão usando aquela linguagem universal da classificação de Letournel. O terror de muitos residentes. Pois é. O sistema divide tudo em 5 padrões elementares e 5 padrões associados. Vamos aplicar a nossa analogia do pistão para entender como isso acontece de verdade e não só decorar uma lista. Ótima ideia. O padrão elementar mais frequente de todos, que corresponde a 1/4 dos casos, é a solução de continuidade da parede posterior. Que é o resultado daquele pistão empurrando lá para trás com o quadril fletido, né? Exatamente. E é muito comum vir acompanhada da luxação da cabeça femoral. Agora, o extremo oposto é a parede anterior, que é raríssima, gerando em torno de 1 a 1,5%. E aí temos as colunas isoladas. Isso, temos os padrões isolados da coluna anterior e da coluna posterior. E o 5º padrão elementar, que fecha esse grupo, é a transversa. A transversa divide o osso no meio, né? Literalmente. A força corta o acetábulo horizontalmente, dividindo o osso inominado em uma metade superior ilíaca e uma metade inferior, isquiopúbica. Mas o nível de dificuldade dispara mesmo quando a gente entra nos padrões associados, especialmente o de ambas as colunas. Assim, a fratura de ambas as colunas é de uma complexidade absurda e representa quase 25% das ocorrências. E radiologicamente, nas provas, os examinadores adoram cobrar o sinal da espora, né? Que aparece na incidência oblíqua obturatriz. O que é essa tal espora? O sinal da espora é tipo patognomônico desse padrão de ambas as colunas. Funciona assim. Quando as duas colunas quebram e são empurradas para dentro em direção à pelve, o pedaço de osso ilíaco superior, que continua intacto e preso no sacro, Ele fica sobrando. fica sobrando. Ele fica projetado para fora. Essa ponta cortical espessa projetada lateralmente no raio-x é a espora. Incrível. E mesmo com toda essa destruição, com o osso inteiro flutuando, a articulação muitas vezes parece bizarramente alinhada nas imagens. Como isso é possível? É contraintuitivo, né? Mas isso ocorre por causa do conceito de congruência secundária. Explica melhor isso pra gente. Os fragmentos colunares giram e se deslocam medialmente, sim. Mas a cápsula articular forte e as partes moles ao redor mantêm esses pedaços de osso meio que abraçados na cabeça femoral. Ah, então o teto afunda, mas continua moldado na esfera. Perfeito. Ele afunda em bloco, mantendo o formato em volta da cabeça. E outro sinal radiológico crucial entre os padrões associados que precisamos citar é o sinal da asa de gaivota. Nossa, o sinal da asa de gaivota é péssimo sinal, não é? Péssimo. Ele aparece na associação da coluna anterior com hemitransversa posterior. Indica uma impactação profunda do teto medial, forma literalmente o desenho de uma gaivota no osso subcondral. E isso significa que a superfície de carga foi esmagada? Exato. É prenúncio de prognóstico clínico sombrio. Basicamente, uma transversa de uma de ambas as colunas é muito difícil, porque as linhas podem cruzar de jeito parecido. Qual é o grande pulo do gato absoluto para não errar? O grande segredo, a chave mestra, está na conexão com o esqueleto axial. Preste muita atenção. Na fratura transversa, por mais grave que seja o traço, sempre vai existir pelo menos um pequeno segmento de cartilagem articular do teto que permaneça fixado ao osso ilíaco intacto. O teto ainda tem uma raiz lá em cima, né? Exato, ele tem uma raiz. Já na situação de ambas as colunas, ocorre uma dissociação absoluta. Zero conexão. Zero conexão. Nenhum milímetro de cartilagem articular continua ligado ao osso ilíaco que vai para o sacro. Todo o componente articular vira uma ilha flutuante. Entendido perfeitamente. Mas, sabemos que o osso não quebra no vácuo anatômico, né? Definitivamente não. Ele é cercado por estruturas nobres, nervos, vasos calibrosos. E são essas estruturas que, muitas vezes, dão as cartas na evolução. Quando o fêmur luxa lá para trás, qual é o nervo que mais sofre? O nervo isquiático é o mais vulnerável de todos, porque ele transita colado logo atrás da articulação. E tem uma parte específica dele que sofre mais, né? Sim, devido à topografia,
A divisão do nervo fibular que compõe o tronco do isquiático é a que costuma ser mais estirada ou esmagada pelos fragmentos pontiagudos de osso. E por isso o exame físico é essencial antes de fazer qualquer coisa. Inegociável. Avaliação da função motora, tipo a capacidade de realizar a dorsiflexão do tornozelo, e a extensão do hálux tem que ser documentada antes de encostar no paciente e imediatamente após qualquer redução. Com certeza. E a parte vascular? A bacia é um verdadeiro emaranhado de vasos gigantes. E muito propensos a sangramentos severos. Tem hemorragia ali que o ortopedista não consegue controlar sozinho, só abrindo com placa e parafuso, não é? Perfeitamente. O nosso maior pesadelo oculto é a artéria glútea superior. Ah, sim. Em soluções de continuidade, onde a linha desvia de forma agressiva até a incisura isquiática maior, as bordas afiadas do osso podem guilhotinar a artéria glútea contra o teto ósseo. E o sangramento vai todo para o espaço retroperitoneal. É um sangramento massivo e silencioso. Nesses casos de choque hemodinâmico por sangramento pélvico arterial, o tratamento não é tentar colocar placa na hora. Exige a embolização angiográfica terapêutica urgente pela equipe vascular, né? Isso mesmo. Controle de danos primeiro. E tem outro risco vascular durante a cirurgia ortopédica em si, na dissecção posterior. Qual seria? Perto do músculo obturador externo. Isso. A disseção vizinha ao músculo obturador externo tem que ser minuciosa. Se você não tomar cuidado extremo, você lesiona a artéria circunflexa femoral medial. E aí causa necrose avascular da cabeça femoral. Um desastre. E sobre as partes moles superficiais? Tem a temida lesão de Morel-Lavallée. A lesão de Morel-Lavallée é uma bomba relógio infecciosa. Porque não estamos falando de um hematoma comum, né? É um descolamento fechado brutal. Exato. É o resultado de uma força de cisalhamento gigantesca, onde a pele e o tecido subcutâneo são literalmente arrancados da fáscia muscular lá embaixo. Cria um espaço morto enorme e enche de sangue liquefeito e tecido necrótico. E fragmentos de gordura. Qual é a conduta aqui? É drástica. A presença de uma lesão de Morel-Lavallée contraindica absolutamente a fixação interna imediata pela mesma via de acesso. O risco de osteomielite seria estratosférico. Catastrófico. O espaço precisa de desbridamento cirúrgico, formal, rigoroso, drenagem ampla e, às vezes, fechamento a vácuo antes ou de forma concomitante à intervenção óssea. Isso nos puxa direto para a gestão do controle de danos no paciente politraumatizado. O paciente que chega chocado, sangrando, com a pelve destruída, o cronograma bonitinho de fixação vai por água abaixo, né? Completamente. Um paciente instável do ponto de vista fisiológico simplesmente não suporta o trauma cirúrgico imenso que é um acesso pélvico extenso. É muita perda sanguínea associada. E perda sanguínea, hipotermia. Então, adotamos o controle de danos ortopédicos. A prioridade imediata é reduzir luxações de forma incruenta. Para salvar a cartilagem e descomprimir o nervo isquiático. Exato. E se o anel pélvico estiver muito instável, a gente instala fixadores externos provisórios ou uma atração esquelética transcondilar. A cirurgia definitiva de reconstrução espera o paciente melhorar metabolicamente. Que geralmente acontece lá pelo 5º ao 14º dia após o trauma, certo? Certíssimo. Bom, com a fisiologia estabilizada, chega o momento da grande decisão. Abrir ou não abrir a articulação. Muitos residentes acham que quebrou na articulação, tem que operar. Mas existe um bom espaço para o tratamento conservador, desde que se siga dogmas rígidos. Com certeza. O tratamento não cirúrgico conservador é uma decisão clínica ativa, não é abandonar o paciente. Como a gente decide não operar, então? Exige critérios perfeitos. Primeiro, a articulação precisa estar estável e congruente. Segundo, o desvio, o degrau na superfície articular, não pode passar de 2 milímetros. E a gente usa muito a técnica de Mata para avaliar os ângulos do arco do teto. Vamos detalhar essa medição de ângulos para os colegas que estão escutando? A gente traça uma linha vertical a partir do centro da cabeça femoral e mede o ângulo até o traço de fratura mais próximo, né? Isso, até o traço mais próximo na região de carga.
E o limite de segurança é exatamente 45 graus. E por que 45? Porque os 45 graus garantem que a porção superior do teto acetabular, que é a cúpula que aguenta todo o peso durante a marcha, continua conectada ao osso íntegro lá em cima. Ah, entendi. Então a gente mede nas 3 incidências radiográficas clássicas. Sim, se o ângulo for superior a 45 graus na anteroposterior, superior a 45 graus na oblíqua ilíaca e superior a 45 na oblíqua obturatriz, A gente sabe que o peso vai descarregar em um teto forte. e não precisamos expor o paciente aos riscos enormes de uma cirurgia aberta. Mas como tudo na medicina, tem uma exceção. Esses ângulos perdem o sentido se a gente tiver aquele padrão de ambas as colunas, não é? Exato. Lembra que na fratura de ambas as colunas toda a superfície se desprendeu do esqueleto axial? Sim, a ilha flutuante que a gente conversou. Pois é. Não existe teto intacto ligado ao osso superior para servir de base para medir o ângulo. Então, a indicação conservadora nesse padrão peculiar se baseia só naquela congruência secundária funcional mantida. Desde que o paciente não precise de tração contínua no leito para manter encaixado. Exatamente. Isso nos leva de volta ao paciente geriátrico com osteopenia severa. Aplicar matemática rígida em um idoso frágil muda um pouco o foco terapêutico, né? Muda totalmente. O pragmatismo orienta o manejo do idoso. Porque a prioridade não é ter a radiografia mais bonita do hospital. A prioridade é tirar o paciente da cama o mais rápido possível para evitar trombose venosa, pneumonia e tudo mais, o que a literatura mais atual nos diz sobre isso. Em pacientes com osso muito ruim e baixa demanda física, pequenos ou moderados desvios que justificariam uma cirurgia imediata num jovem, acabam sendo tolerados de forma conservadora. Foca na mobilização precoce. Sim, o objetivo primário é fazer o idoso andar ou sentar rápido. E se, com o tempo, o paciente desenvolver uma degeneração condral sintomática por causa daquele degrau articular? A gente tem o plano de resgate, não é? Mecânica. Desconstruímos a anatomia radiológica e debatemos decisões cirúrgicas complexas. O volume de informações foi imenso. Realmente imenso. Se um colega estiver escutando isso agora, no carro a caminho da prova de obtenção do título de especialista, a gente precisa destilar o néctar puro desse conhecimento. Então vamos consolidar 20 pontos fundamentais e negociáveis para memorização imediata e preparação para a prova. Excelente, vamos lá. 1. A distribuição epidemiológica é bimodal. Alta energia em adultos jovens, baixa energia em pacientes idosos com osteopenia. 2. O vetor de força atuando através do fêmur posicionado no momento do impacto é o que dita o padrão morfológico da lesão. E a anatomia, né? Exato. O 3. A arquitetura pélvica baseia-se num Y invertido de colunas ancoradas firmemente ao osso sacro. 4. A incidência radiográfica anteroposterior exige a avaliação criteriosa daquelas 6 linhas anatômicas primordiais. Perfeito. E as linhas específicas avaliam cada coluna, né? Ponto 5. 5. A linha iliopectínea é o grande marcador de integridade da coluna anterior. 6. A linha ilioisquiática reflete de forma direta a integridade da coluna posterior. E as posições de Judé não podem faltar. 7. A incidência oblíqua obturatriz, angulada a 45 graus, expõe perfeitamente a coluna anterior e o contorno da parede posterior. 8. A incidência oblíqua ilíaca demonstra a coluna posterior em toda a sua extensão e também a parede anterior. Certo. E entrando nos padrões de Le Tournelle. 9. A fratura elementar da parede posterior é o padrão mais prevalente de toda a classificação. 10. A solução de continuidade isolada da parede anterior é o padrão elementar mais raro diagnosticado. 11. E entre os padrões associados, a fratura transversa associada com parede posterior figura como a mais comum. E aquela questão do esqueleto axial no ambas as colunas? Ponto 12. Na fratura de ambas as colunas, ocorre dissociação completa. Nenhum milímetro de cartilagem articular permanece ligado ao osso ilíaco cranial intacto. 13. O sinal da espora, visível na oblíqua obturatriz, é o achado radiológico patognomônico para as fraturas de ambas as colunas. E o sinal ruim da impactação? 14.
O sinal da asa de gaivota radiográfico indica a impactação profunda do teto medial, denotando um prognóstico clínico super sombrio. 15. Saindo do osso, o nervo isquiático corre altíssimo risco de lesão, com notória predileção pela sua divisão do nervo fibular. Muito importante a parte dos vasos também, não é? 16. Hemorragias pélvicas devastadoras causadas por laceração da artéria glútea superior na incisura isquiática vão exigir a embolização angiográfica terapêutica. 17. E a vascularização da cabeça femoral é ameaçada durante aquela dissecção vizinha ao músculo obturador externo devido à vulnerabilidade da artéria circunflexa femoral medial. Quase lá. Faltam os tecidos moles e o conservador. 18. O descolamento fechado de partes moles, a famosa lesão de Morel-Lavallee, contraindica de forma absoluta a fixação imediata sem o desbridamento cirúrgico metódico prévio. 19. A opção pelo tratamento conservador vai exigir desvios intraarticulares rigorosamente menores que 2 mm e uma congruência radiográfica impecável. E para fechar, os ângulos de mata. 20. A decisão não cirúrgica em traços elementares é balizada por ângulos do arco do teto sempre superiores a 45 graus nas 3 incidências radiográficas básicas da rotina pélvica. O papo tá bom. Mas agora que você fez o estudo passivo, tá na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos, onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar a um médico interno. E, finalmente, você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola. Bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, we'll be back. Bye, bye!